Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Então, pessoal, eu convidei a Jennifer, ela é médica daqui da minha cidade, de Maringá. Nós fizemos mestrado juntos em promoção da saúde, por isso que nós nos conhecemos. Aí a gente papeou bastante lá, né? Já faz um tempo que a gente se formou, a gente mora na mesma cidade, a gente se encontra de vez em quando, né? E ela fez pós em psiquiatria, então também por isso que eu convidei ela a participar dessa live de hoje para falar sobre transtornos de personalidade. Uhum. Ela também fez medicina da família, né? Uhum. E hoje em dia também está fazendo pós em TCC, né? Que é comportamental. E então ela também gosta da psicologia, ela tem esse olhar aqui sobre o nosso fazer, o olhar clínico. E eu quis convidá-la para tirar algumas dúvidas de realmente como é o que é a personalidade, o que é o transtorno de personalidade e como são as peculiaridades de cada transtorno. Porque assim como a gente estava conversando antes de iniciar a live, existem alguns transtornos de personalidade que nunca chegou no meu consultório, por exemplo. Eu sei de teoria, mas eu não sei de prática, porque eles não procuram o terapeuta. E daí nós vamos conversar sobre isso, para vocês irem percebendo quem vai chegar no seu consultório e o que pode ir acontecendo, e você ter aquele olhar diferenciado para falar, será realmente que ele tem um transtorno de personalidade? Por isso que isso está acontecendo? Então, hoje vai ser um grande aprendizado sobre os vários transtornos de personalidade, e nós vamos fazendo esse link entre o que a Jennifer fala e o que a gente faz no nosso consultório, utilizando as técnicas da arte terapia. E as próximas lives eu vou falar mais específico, teoricamente, sobre os transtornos de personalidade. Então, aqui vai ser um grande conhecimento que a Jennifer tem de prática, que ela vai poder demonstrar como na vida dela, porque vão procurar ela para entender melhor a psiquiatria, e como esses pacientes chegam lá, tá bom? Então, vocês, o pessoal que vai assistir a live, fique à vontade para mandar as perguntas. Vou deixar o Instagram da Jennifer para vocês seguirem ela também, para vocês entrarem em contato com ela.
e sempre ir aprofundando cada vez mais esse nosso conhecimento sobre a saúde mental e os transtornos que podem atrapalhar a nossa saúde mental, né? Sim. Então, Jennifer, conta. A gente estava falando que são 3 tipos, né? Que você. Isso, cluster A, B e C, de acordo com o DSM-5, né? Cluster a gente fala dos esquisitos, né? Que são os quadros parapsicóticos, digamos assim, né? Tem o esquizoide, né? O paranoide e o esquizotípico. O esquizoide... São as esquisitices, assim, que você vê chegando no seu consultório? Porque eles são esquisitos. Quando eu falo isso para os meus alunos, eles são os esquisitos. Eles negam um pouco, sabe? Tipo assim, ninguém é esquisito. Aí eu falo, são esquisitos sim. Se você negar essa percepção inicial, vai ficar difícil de você lidar com a situação que o paciente está trazendo para você, se você negar essa intuição inicial. Porque eles são meio esquisitinhos mesmo. Eles são, né? O que são essas esquisitices? As idiosincrasias, né? Crenças um pouco estranhas, né? Místicas, a dificuldade de se entrosar, né? Geralmente são pessoas bem isoladas, não sabem se relacionar, não sabem viver em comunidade. Talvez até por uma insegurança própria, não ter, às vezes até uma certa empatia, né? Entender o outro. Tem dificuldade de se colocar. Tem dificuldade de entender o outro, né? Tem dificuldade de entender o outro e também o seu lugar no mundo, né? Então, ele acaba achando que é mais fácil se isolar. Dessa forma, a vida é mais simples, digamos assim. Mas, de qualquer forma, ele sofre por isso, ou não? Sofre, né? Sofre. Exceto o esquizoide, né? Porque para ele é egossintônico, né? Esse isolamento. Agora, o esquizotípico um pouco, depende também é difícil a gente generalizar, né? Depende muito da vivência de cada um, mas o esquizoide do transtorno mesmo, sabe? Gostar de estar sozinho, de sentir prazer, entendeu? Então, isso é o normal para ele, não causa sofrimento psíquico estar sozinho, e sim estar em grupo. Tá. E daí quem tem a queixa nesse caso seria, por exemplo, os pais, de ver a pessoa dentro de casa, sem vontade de interagir com a própria família, fica assim, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado para o meu filho estar assim, né? Todo isolado, e eu imagino que daí eles procuram um atendimento na infância, sim. Né? Eu tive um paciente adulto que eles são ansiosos, né? Esse cluster tem alguns traços parecidos com autismo. Confunde muito. Confunde legal, bastante. Ótimo. Porque pense comigo, é uma personalidade mal adaptada. Então, é da estrutura, é da essência da pessoa isso, entendeu? Não é um quadro que surgiu na idade adulta. Foi sendo construído desde a infância. Então, é algo constante, né? Não é igual um quadro de esquizofrenia que abre na adolescência, na idade adulta, que tem essa quebra, essa cisão, né? Tem a personalidade pré-mórbida e pós-mórbida. Não, a pessoa sempre foi assim, né? Sempre foi meio isolado, quietinho na dele, cultivando os interesses restritos, entendeu? E por isso que parece com autismo. Parece, lembra muito. Mas não tem a estereotipia. Não, essa questão tátil, né? Mais sensitiva, essas questões não tem, né? Não tem a hipersensibilidade, né? Que o autista tem. Não. Então é por aí que vai fazendo uma diferenciação desde pequeno. Então deve ser uma queixa desde pequeno, que a escola sinaliza alguma coisa. Estou imaginando aqui, né? Como chegaria no consultório. A escola sinaliza, olha, essa criança é muito isolada, tem diferente. E aí, será que é autismo? Aí vai lá fazer o diagnóstico bem mais específico e vai percebendo que não tem as características do autista, que é uma característica dele, e daí vai perceber mesmo que daí é a estrutura da personalidade. Exato.
Então, o esquizoide é aquele, igual eu falei agora há pouco, gosta de ficar sozinho, tem seus interesses restritos, não tem amigos. Geralmente são pessoas que passam a vida toda meio assexuados, né? Não tem interesse em ter parceiro. São pessoas que vivem bem assim, entendeu? E quando a vida foge um pouco do jeito que a pessoa gosta de viver, né? Assim, o seu padrão de comportamento, quando isso foge, às vezes eles abrem quadros ansiosos. Aí eles nos procuram. Eu tive um paciente desse que me procurou com 40 e poucos anos, porque ele se incomodava muito com as outras pessoas. Por que as pessoas se incomodavam com ele, né? A família, por exemplo. A família sempre falava que ele tinha problema, né? Ele já foi até internado, né? Na adolescência, porque ele teve um surto. Assim, pelo que ele me falou, parecia mais um quadro depressivo, sabe? Mas não com sintomas psicóticos, nada assim. Mas tem muita dificuldade de viver em comunidade, não tem amigos, nunca teve namorado, sabe? O que pra gente é estranho, para eles é normal. Normal. Entendeu? E o esquizoide, o que tem de diferente? Então, esse é o esquizoide. Ah, esse é esquizoide. O esquizotípico esquizotípico é muito parecido com o esquizoide, só que ele tem ideias místicas, né? Tem algumas crenças meio... Né? Não sei se você já encontrou um paciente assim. Eu já tive uma paciente que eu acho que era paranoide, que ela chegou a dizer que ela acreditava que existia fones de ouvido no meu consultório que estavam escutando ela, e que quando ela foi para São Paulo, daí eu achei meio alucinação. Eu nunca acreditei que ela foi para São Paulo, essa parte da história, sabe? Que a amiga dela conversou com ela sobre o que a paciente tinha conversado comigo, como se eu tivesse contado para a amiga lá em São Paulo de um assunto que ela tratou aqui. Tipo, eu achei tudo isso muito paranoico. Né? Isso aí é tudo paranoia, né? Dela, assim. E imagino que eu fiquei na dúvida se ela era esquizofrênica e estava com paranoia comigo, ou se era uma personalidade paranoide. Eu também tinha bem pouca experiência, né? Aí depois ela me contou que ela fazia parte do CAPS, aqui da cidade. Depois, ela não contou no início. Porque ela queria uma segunda ou terceira ou 20ª avaliação sobre ela. Por isso que ela veio me procurar. Então, daí precisa da família, né? Precisa conversar com os pais, os irmãos, para saber. Porque essas pessoas têm essas características desde muito cedo. O esquizofrênico, ele vai viver até uma certa idade basicamente normal, funcional, entendeu? Depois vai ter uma cisão aí por volta dos 15 a 20 anos, que a personalidade, né, o comportamento muda de uma forma bem radical, nunca volta ao mesmo, né? Tanto é que esquizofrenia significa mente cindida. Diferente. Então, acho que ela era mais paranoica mesmo. Entendi. Pensando bem. Então, a gente tem que estudar a estrutura da personalidade, o comportamento da pessoa de uma forma longitudinal para a gente chegar a essa conclusão. Ao longo da vida. E você me perguntou se alguém chegou com pensamentos místicos. Não. Assim, com alguns pensamentos tipo irlandês, sabe? Já ouvi falar que a cultura irlandesa, ela é muito mística, assim, acredita em... Celta, né? Celta, em alguns efeitos, assim, mas eu nunca chegou alguém, assim, que pensasse em muita coisa mística, assim, nesse sentido, não. Essa questão, né, de vida extraterrestre, eles gostam muito disso, sabe? Algumas pessoas trazem dúvidas, mas não certeza. Imagino que seja uma certeza, né? Tem certeza, né? Interessantíssimo para nós aqui da arte terapia, porque daí nós conseguiríamos fazer muitas analogias com esse ser extraterrestre que ele vem tentar comunicar, né? Alguma coisa. Isso aqui seria como... Nós trabalharíamos bastante a questão da sombra, que é esse outro que vem de fora para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, daria, assim, um bom trabalho nesse sentido. Não queria, como a gente estava conversando antes, não queria curar o caso do paciente.
mas ele poderia, por exemplo, se adaptar muito melhor, conseguir falar melhor sobre isso e trazer um sentido, né, para isso que ele acredita, porque mudar essa ideia dele, eu imagino que seja praticamente impossível, né? Uhum. Sim. Porque é uma ideia delirante, né? E o delírio não tem como, não vence com argumentos, né? O delírio. Não vence com argumento nenhum. Tá na cara ali, né? E nem adianta argumentar. Então, vai até perder o vínculo, vai perder a relação. Não adianta, não serve argumentar. Você tem que entrar no mundo do indivíduo para tentar entender o seu ponto de vista. Isso, para tentar entender. Ótimo. Ótimas, vocês estão percebendo aí como é que pode estar acontecendo, surgindo com vocês, ou às vezes vocês que estão assistindo já trabalham no próprio CAPS ou em alguma instituição, né, que trabalha a parte psiquiátrica, vocês estão entendendo a coisa, né? E o grupo de transtornos de personalidade, qual seria? O nosso amado cluster B. Os narcísicos, os borderlines, os histriônicos, que é o que mais chega no consultório, né? Exceto o narcisista, mas o histriônico e border. Nossa, o que falta, né? Não falta border pra gente. Não falta. Não falta. Porque eles procuram um vínculo, né? Uhum. De alguma forma. Procura. Eles estão lá, né? E estava comentando com a Jennifer, né, que o narcisista, inclusive, agora que você vai estar bastante no Instagram, você vai perceber que as pessoas estão falando muito sobre narcisismo. Estão falando muito. A sociedade está com muito estresse. A sociedade está falando muito sobre isso, né? Tá um tema muito importante. E tem as pessoas que são narcisistas e tem as pessoas que sofrem com o narcisista. Que são, às vezes, você se casou com uma pessoa que é narcisista. Nossa, é muito sofrimento. Ou você tem um filho, ou você tem uma mãe. Sim. Né? Às vezes você convive com essa pessoa. Uhum. E quem é narcisista, eu tenho, pelo menos assim, que eu não cheguei a atender mais, eu senti lindo, né? Eu atendi uma mulher casada com um, né? O quanto que ela sofria. E é aquela impregnação, assim, de que eu estou errada, ou a outra pessoa está certa. Então, gera aquela dúvida louca dentro do que convive. Como que chama isso em português? Em inglês, eles chamam isso de gaslighting. Não sei se você conhece. Então, como que chama isso em português? Aqui eu acho que entraria, eu não conheço, então, mas eu entraria como se fosse assim, uma relação. É uma manipulação bem sutil. É uma manipulação bem sutil. É. No início ela é bem sutil, né? E depois vai ficando mais agravada. E claro que todos nós temos um pouco de manipulação, todo mundo tem um tanto de manipulação. Vocês vão perceber, né? Que na saúde mental a gente tem um pouco de tudo. Uhum. Mas é mais agravado, né, quando é um transtorno. E às vezes você pode acabar se apaixonando por uma pessoa assim. Pode ter um filho assim, pode ter uma mãe assim. Gente do céu. Né? E eu vejo que quem procura terapia é quem sofre, não o narcisista, óbvio, né? Mas o narcisista faz de tudo para a terapia acabar. Tudo. Até finge melhora. Daí a pessoa desiste. Ou até diz que vai fazer terapia. Daí a pessoa fala, já que você vai fazer terapia, ele tá mudando. Tá bom. Bom. Tá. E o que eu percebo também é que quem convive fica muito tempo tentando resolver o problema que sente dentro de si, mas não consegue se desvincular da relação. Codependência, né? De jeito nenhum. Uhum. Morre ali. Então, eu acho que é muito frustrante se você for um terapeuta muito incisivo, que faz o diagnóstico, tipo assim, então o certo seria separar. Porque tem terapeuta que chega a falar essas coisas, né? E a pessoa
Não vai separar. Não. Não. Ela vai continuar ali tentando. Isso é sofrido, hein? Como é que você, quando você, vamos dizer assim, você atende narcisistas? Eles não têm a queixa, quem tem a queixa é a família. Então, uma psicóloga recentemente me encaminhou um paciente que ela acredita que seja narcisista, é bem inflado, assim, e eu tô conhecendo ele ainda, ele veio comigo só a segunda consulta, e ele não tá conseguindo aderir ao tratamento, né, eu entrei... Mas tem alguma medicação? Eu entrei com uma medicação, porque ele tá ansioso. Ele tá bem ansioso, e assim, é que eu tô conhecendo ele ainda, mas você percebe que ele tem um ego inflado, sabe? Meio assim, se acha o rico, o inteligente, o gostosão, né? Só que ele tá bem ansioso com algumas questões da vida dele, né? Profissional, financeira, as coisas não estão acontecendo do jeito que ele gostaria. Teve uma perda financeira importante, a família é empresária, né? E agora, na pandemia, eles perderam um pouco da condição social deles, então ele está sofrendo com isso. Então o narcisista sofre quando ele perde. Porque ele perdeu o status, né? Ele perdeu o status. Sim. Ele não está querendo tomar o remédio, não. E eu entrei com uma medicação dose baixa para ele, né? Inclusive, até eu passei a dose mínima para ele, industrializada, né? Duloxetina de 30 miligramas. Ele falou que ele descreveu uma sensação que não existe. Ele me relatou um surto psicótico com duloxetina. Eu falei, isso não é muito compatível, né? Não faz muito sentido. Aí eu passei de 15 miligramas para ele manipular. E a terapeuta dele me falou que ele não está tomando, não. Então, assim, ele está resistente comigo. Mas ele faz terapia, né? Interessante. Faz terapia. E faz algum tempo, tá? Faz alguns meses já. Interessante isso. Novo. Só que, assim, a gente tem que ver. Eu vejo muito, assim, transtornos mentais num espectro. Né? Igual o DSM-5 nos trouxe isso, né? De bom, eu acho isso super pertinente. Então, às vezes, um indivíduo tem traços de um determinado transtorno, mas não fecha todos os critérios diagnósticos. Sim. Então, às vezes, é que eu estou conhecendo ele ainda, mas às vezes ele tem alguns critérios, mas não fecha, não tem o suficiente para fechar, senão realmente é de se estranhar ele estar em terapia, né? Um verdadeiro narcísico não está acima disso, né? Claro, imagina. Sim. Imagina. E o histriônico? Eu vou te contar da minha experiência do histriônico. Eu tinha zero experiência, né? A gente estava falando sobre a clínica psiquiátrica que tem aqui em Maringá. E estava atendendo um paciente, daí o psiquiatra falou assim, olha, esse paciente, ele é dependente químico e tem o transtorno de personalidade antissocial. E aí eu falei assim, mas a mãe dele, meu Deus, como ela dá trabalho, ela tá aqui o dia inteiro, ela fala o dia inteiro, ela quer estar aqui, ela suga minha alma, eu não consigo atender outros pacientes porque ela fica aqui impregnada. Aí ele falou, então, é porque ela tem o transtorno de personalidade histriônico. Deu, entendi. Ele falou isso, foi o psiquiatra ou outro psicólogo? Foi o psiquiatra. O psiquiatra falou. E daí, claro, daí eu quero te perguntar e tal. Ele disse que às vezes os transtornos de personalidade, eles são meio casadinhos, né? A mãe tem um, o filho tem outro, coisas assim, né? Inclusive, numa mesma pessoa, às vezes a gente pode ter sobreposição de sintomas, né? E nesse cluster B, isso é muito, muito visível. Você percebe em algumas pacientes histriônicas traços narcisistas. E às vezes é um pouquinho mais difícil a gente distinguir o border do histriônico. Porque, né, tem uma sobreposição aí também, né? Essa questão da instabilidade do humor, né? O 880, ou odeia ou ama a pessoa. Essa sensação que eu consegui perceber de diferente, assim,
porque daí no consultório eu também tive uma histriônica, é que a característica principal foi, você faz uma pergunta para a histriônica e ela não responde, ela responde tudo, menos a pergunta que você fez. Menos. Ela fala, você está chorando hoje? Pois é. Quando eu tinha 5 anos... Para a resposta. Né? Quando eu tinha 5 anos, aí ela conta e você fica assim, cara... Não sei... E nunca chega na resposta, nunca. Você pode ficar a vida inteira escutando, nunca chega na resposta. Uhum. Eu acho que parece que é uma teia de aranha na cabeça dela. É que você tocou na ferida, provavelmente. Aí ela não fala. E já o borderline, ele responde. Ele consegue responder a pergunta dolorosa, né? O histriônico, ele nunca responde. Foi isso que eu senti de diferença. Faz sentido isso que eu percebi de diferença? Faz sim. Porque o histriônico, ele acha que está num palco, né? Ele está sempre performando, ele está sempre vivendo de fachada, né? De máscaras. Então, provavelmente você tocou na ferida e essa pessoa esquivou. Ah, tá. Essa resposta não chega em lugar nenhum, né? É uma resposta esquiva. Uhum. Agora, uma diferença, assim, interessante é que histriônico geralmente tem um temperamento um pouco mais extrovertido. Por ser teatral, né? Por gostar de chamar atenção para si, trajes mais sensuais, mais chamativos, né? E o border é mais introvertido. Tanto é que ele provoca muito sofrimento, essa questão da automutilação, não só físico, mas emocional também. Eles são muito masoquistas, né? São. Então, isso é mais voltado para dentro de si, eles se introvertem. Você percebe isso também? Sim, percebo sim. Essa diferença aí. Legal, mas bom saber. E pensando aqui, né, para você que está assistindo, olha só o que a Jennifer falou. Ela falou que essa personalidade histriônica, ela é mais de dramatizar. Então, claro que nós começaríamos o nosso processo pelo próprio drama, fazendo teatro, trabalhando com máscaras, né, para ela ir conhecendo outras máscaras, que não só essa rígida que ela usa, né? Porque o transtorno de personalidade significa uma rigidez, né? Então ela usa sempre a mesma máscara para tudo, para qualquer coisa. E pensando aqui na terapêutica, seria um convite ela conhecer outras formas de ver o mundo, né? Claro que você, terapeuta, teria que ajudá-la a ver por outros olhos, porque ela está com aqueles olhos, né? Está com aqueles óculos. Então seria o início para poder criar um vínculo. Eu sempre falo muito isso. Não adianta a gente saber um monte de técnica, saber que a pessoa tem um transtorno, e aí você chega lá e dá nela, assim, de cara. Você não vai construir vínculo, ela não vai continuar no processo terapêutico e ela também não vai melhorar. Então, não adianta saber tudo. Tem que ser muito... O principal é buscar criar um vínculo, encontrar um ponto positivo para conseguir atender bem o paciente e ele te atender bem e continuar ali, porque isso vai possivelmente trazer o início da melhora, né? Sim. E o terceiro grupo, que é o grupo C? Os ansiosos, né? Os esquivos, dependentes, né? Você já chegou a atender um paciente assim? Não. O esquivo, eu acho que eu nunca atendi também. Claro que a gente vê traços, né, de esquivo em pessoas, principalmente pessoas com TEPT, né, com transtorno de estresse pós-traumático, né, que se esquivam de eventos ou de situações que lembrem, né, o trauma anterior. Mas, assim, o transtorno esquivo é difícil de ver aquela pessoa que... Muito difícil, assim, de lidar com a realidade, sempre, né, procurando alguma justificativa para não enfrentar suas dificuldades, né? Mas, assim, a pessoa ter isso ao ponto de ter um transtorno de personalidade é uma coisa muito grave, né? Ocasionalmente se esquivar, eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Agora, viver isso no dia a dia, imagina a qualidade de vida dessa pessoa.
ela tentando imaginar como que essa pessoa vive. Ela vive dentro de É um casa? sofrimento, né? Porque não trabalha direito, não consegue se relacionar. Eternamente com medo e fugindo dos seus medos e inseguranças, né? Então, se fosse assim, um filho, ele ia ficar na casa dos pais para sempre. Em alguns casos, com certeza, né? Né? Teria que ter muita terapia para ajudar essa pessoa a se, né, desabrochar e lidar com a vida, né? Enfrentar as dificuldades. O enfrentamento para eles é muito difícil. O dependente, eu tenho um caso na família do meu esposo, né? Então, como que foi a vida dessa pessoa, né? Ela se casou muito cedo, né? Foi criada num lar extremamente abusivo, tanto a mãe como o pai, assim, sempre colocando ela para baixo, falando que ela não ia conseguir fazer as coisas, que ela não era inteligente, não conseguia. Então, por conta dessa deficiência, assim, que ela foi levada a acreditar que ela tivesse, assim, ela não desenvolveu suas habilidades intelectuais, né, pessoais, profissionais. Sempre dependeu de alguém para cuidar dela. Então, ela nunca trabalhou fora, não estudou. E ela acabou se casando com o homem com o mesmo perfil da família. Ah, sim. Muito sim. abusivo, muito manipulador, né, tem, né, até abuso físico e psicológico constantemente dentro de casa. E assim, eu conversei com essa pessoa, assim, eu fiquei estarrecida, porque ela não vê como opção a separação, ela não vislumbra outra perspectiva de vida. No campo de visão dela, não existe. Não existe, é isso daí, ela tem que lidar com isso, entendeu? Não vê a possibilidade de trabalhar, de ser independente. Então, qualquer coisa, qualquer decisão que ela tomar, ela pergunta para o cônjuge, para o filho, ai, né, o que você acha? Ela não consegue ter iniciativa para tomar decisões próprias. Isso daí é característica da dependência, né? E que todos... Jennifer, pensando assim, né, isso daí casaria bem com o narcisista? Seria um casalzinho bonito, assim? Olha, é perfeito cônjuge para o narcisista, né? Porque é super fácil de manipular. É uma pessoa que sempre vai estar do seu lado, independente se você bater na pessoa ou não, com palavras, fisicamente, ela vai estar do seu lado. Vai. E é uma fidelidade muito doentia, né? Porque é baseado no medo. Em todos os sentidos a pessoa tem medo, né? Tem medo de enfrentar a vida sozinha, tem de enfrentar o cônjuge, né? Medo do que ele vai fazer, ele ou ela, né? Sim. Você imagina que sofrimento? Eu imagino, mas eu acho que nesse ponto não fica um pouco próximo, assim, da cultura? Porque não na cultura de hoje, que eu e você estamos vivendo, na cultura de hoje que eu e você estamos vivendo, o olhar é não ser uma mulher tão dependente, né? O olhar é outro, então a cultura já estimula. Mas se for pensar algumas gerações, esse daí não seria nenhum transtorno, esse seria normal. É uma perspectiva interessante que você traz. Só que pense comigo, é a da personalidade, a personalidade da pessoa que é assim, desde muito cedo. E inflexível, a inflexibilidade, né? Que ela não vislumbra. Eu conversei com essa pessoa diversas vezes, tentando instigar ela a analisar outras possibilidades para a vida dela. Ela não considera, ela acha que é impossível, que não convém. Então, acho que é essa inflexibilidade que caracteriza transtorno de personalidade, né? Se fosse algo cultural, talvez fosse um pouco mais maleável. Às vezes, vendo a vida de outras pessoas que conseguiram sair de casamentos abusivos e constituir uma vida muito mais funcional, saudável, né? Essa é a perspectiva que eu tenho, essa inflexibilidade, como você falou, personalidade engessada, que é típico dos transtornos de personalidade. Porque, assim, essa queixa, aqui daí, essa pessoa com personalidade dependente, ela também não iria para o consultório. Porque quem ia mandar ela ir?
Ninguém. Não, elas vão sim, sabe por quê? Ah. Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. São pessoas com uma tendência gigante aos transtornos de humor e de ansiedade. Você consegue se imaginar feliz e funcional com uma vida assim? É difícil. Não. Porque, no fundo, elas são pessoas muito mal resolvidas, né? Frustradas, infelizes. Só que elas não encontram força para sair dessa realidade. Elas acham que é impossível. Então, é muito comum, né? Como a gente está vendo que a Jennifer está falando, que a pessoa não vai chegar no consultório falando, eu tenho tal transtorno de personalidade, por isso eu vim aqui. Não, não. Ele vai porque sente ansiedade. Ele vai por quê? Porque está no quadro depressivo. Aí, essa é a queixa, né? Esse é o sofrimento que eu tenho. Ou vazio, né? O mal-estar do vazio. Problemas de relacionamento ali, a mãe reclama demais, o marido reclama, alguém reclama demais, e daí ele briga, muitas brigas, né? O borderline briga muito. Então, eles vão por várias outras queixas. E aí, nós, por perceber uma inflexibilidade, sempre aquele padrão, sempre ali, você vê, cara, tem algo mais, tem algo mais, tem algo mais, né? Exato. E aí, vamos nos deparar com os transtornos de Já personalidade. aconteceu de eu receber pacientes no consultório falando, eu acho que eu sou border. Mas por quê? Por conta da disseminação da informação, né? Sim. A gente não fala muito sobre os outros transtornos de personalidade, mas o de borderline é muito mais divulgado hoje em dia. Então, as pacientes vão atrás no Dr. Google e vão, né, procurando. Às vezes alguém falou, você tem um perfil, né, assim, daí a pessoa vai atrás. Isso já aconteceu, mas com outros transtornos, não. Não, né? Eu estava comentando com a Jennifer que eu sigo, que eu tô lá num grupo do Facebook, que é transtornos de personalidade borderline. Então, eu fico vendo eles se questionando, perguntando um para o outro, isso também acontece com você? Isso também acontece com você? E alguns dizem, sim, acontece. Outros falam, não, comigo não é. Porque não é um padrãozinho. Tem todo um espectro, todas as características para enquadrar. E eu imagino que muitos que estão lá se perguntando se eles são mesmo, tentando encontrar as outras pessoas que também veem o mundo da mesma forma e acabam sofrendo das mesmas consequências, né? Que o borderline se machuca muito, né? Emocionalmente. Ele é um bichinho ferido. É um bichinho ferido. Sabe que eu tenho lido algumas coisas a respeito de border que eu acho interessante até pontuar aqui. Você já leu a respeito de transtorno de estresse pós-traumático complexo, o TEPT complexo que a gente fala? Que é transtornos da infância? Assim, pode acontecer na infância. Por ser complexo, ser complexo, é um TEPT arrastado, crônico. Às vezes um trauma da infância, adolescência, muito assim, marcante na vida da pessoa, que nunca, às vezes um abuso sexual, um abuso físico, algum evento extremamente traumático, catastrófico. Por exemplo, uma criança que passou pelo 11 de setembro nos Estados Unidos, por exemplo, e vivenciou tudo isso. Então, assim, o transtorno de personalidade borderline, você sabe, assim, todos os casos que eu vi até hoje tinha algum trauma, maior ou menor, né, de maior ou menor grau, tinha algum, entendeu? E a pessoa carrega isso ao longo da vida. Então, assim, compartilha alguns traços de TEPT, né? Só que a gente sabe que o TEPT tem alguns outros pormenores, né? Por exemplo, essa questão dos flashbacks, dos pesadelos, né? Do rememoramento, de sentir as mesmas sensações e emoções da hora do trauma e tal. O border não vai ter isso. Não vai. Mas tem alguns outros traços, assim, sabe? Traumas mal resolvidos, a pessoa não consegue... Parece que fica emocionalmente estagnado, não consegue... Parece que a pessoa não cresceu, não evoluiu além daquele evento. É isso que você vê também?
Não, eu nunca tive nenhum caso assim que parecesse com esse trauma, de ficar sentindo o trauma recorrentemente, né? Não, é mais no sentido de sempre estar se machucando. Quando a gente vai ver, tem uma questão. Eu vejo bastante a questão com. Eu vejo muito assim, falta de uma estrutura base anterior. Você vai fazer, sempre faz um resgate, você fala assim, cara, o que essa mãe tinha? A mãe tinha alguma coisa também, né? Você fica se perguntando. É muita criação, né? Outra coisa que o histriônico tem em comum com o border é a falta de self bem formado, né? É um self mais frouxo. Então, você percebe isso também? Por exemplo, isso é bem claro, assim, às vezes eles têm uns parceiros e eles acabam adotando práticas parecidas, né? Começa a fumar depois dos 30 anos, porque o parceiro fuma, muda o comportamento, maneira de se vestir para agradar o outro. Então, entendeu? Não tem um self. Não tem o próprio eu ali mantendo no relacionamento, ele vai pegando ali, né? Tá parecendo aquele filme Noiva em Fuga. A menina fazia isso com os noivos dela, ela ia imitando eles, só que no caso dela, ela percebia, poxa, cadê eu? Aí ela não casava no filme, né? Mas se fosse um quadro completo, ia casar e ia continuar seguindo a vidinha ali. Nossa, você me deu uma percepção muito boa de algumas pessoas que eu não estava enxergando por esse traço de personalidade aí. De, às vezes, começar a namorar e mudar tanto e você nem reconhecer mais a pessoa, ou casou e daí não fala mais com a família, porque foi tanto para o outro lado que... Porque pense numa personalidade mal adaptada. É uma personalidade disfuncional. Então, uma pessoa que tem uma personalidade bem formada, isso não vai acontecer com ela, entendeu? Ela vai conseguir se posicionar, vai ter opinião, tem seus gostos, seus valores, entendeu? Daí já demonstra que tem, né, uma personalidade ali. Isso reflete muito a criação, totalmente, né? Né? Vem dali, né? E às vezes você vai analisar que os pais também tinham uma coisa ou outra. E vai indo, vai passando de geração em geração. Mas bacana conversar com você. Eu imagino que isso já tenha clarificado muito a mente de quem está assistindo aqui. Sim. Falta um. E falta o antissocial. Não é o antissocial? Faltou o antissocial e faltou o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Ah, tá. Isso. E também aproveitando do antissocial, tem sempre essa dúvida, eu mesma nunca consegui deixar claro para minha mente. A personalidade perversa não entra nos transtornos de personalidade. É uma outra personalidade? Ou ele é próximo ao antissocial e ele é o antissocial? Não existe. Porque as pessoas me perguntam assim, qual que é a diferença do perverso, da personalidade, a pessoa perversa, da pessoa que é antissocial e do psicopata? Qual é a diferença desses três? Eu fico pensando. É que não tem essa nomenclatura entre os transtornos de personalidade, o perverso, né? Isso é um traço de personalidade, não que seja um transtorno. Agora, que tanto o narcisista quanto o antissocial é perverso, a gente não tem dúvida, né? Tem uma sobreposição aí. A gente falou do narcisista com o histriônico, mas narcisista e antissocial também tem muita sobreposição de sintomas. Né? A diferença é o seguinte, né? O narcisista, ele sente remorso. Ele chega a sentir. Ele tem consciência que ele tá pisando na bola, agora o antissocial não. Não tá nem aí. Não tem empatia alguma. E o sociopata, psicopata, está dentro do antissocial. Sim, compartilham muitas características, né? O sociopata tem muito a ver também com o narcisista. O sociopata chega a sentir algum remorso, assim.
Mas o psicopata realmente é totalmente zerado. Eles não tem nem reação fisiológica diante do medo, diante de situações assim de perigo. Não sobe a frequência cardíaca. A gente sabe que o cérebro deles fisiologicamente é diferente, né? Neurobiologicamente. A amígdala deles, né? Tem uma hipotrofia de amígdala ali, porque eles não reagem. Ah, tá. A gente vê isso na ressonância magnética funcional, sabe? As regiões do cérebro. Né? Como que é a resposta, né? O córtex pré-frontal, hipocampo, né? Por exemplo, um depressivo ansioso, muitas vezes a amígdala é hipertrofiada, né? Hiperreativo. Né? Tanto é que, né, o ansioso, muitas vezes, qualquer coisa assim que desequilibrado, ele vai ter uma resposta assim bem hiperreativa, né? Muito maior. Né? E é a amígdala que controla as nossas reações, que faz essa conexão tálamo-hipotálamo, entendeu? Que faz essas conexões neurais aí para a gente reagir à luta e fuga, entendeu? Deve ser muito difícil ter um filho antissocial. Eu atendi durante 3 anos na unidade socioeducativa de internação. Adolescentes que faziam assassinato, roubos frequentes, né, e coisas assim. E é muito sofrido para a família, assim. Claro que eu percebia que tinha muitos traços, né, repetitivos, assim, de geração em geração, da família. Não só o meio causava aquilo, né, o meio do bairro, né, porque os pais adoram falar, foi o fulano que levou meu filho a fazer tal coisa, e ficava, fulano, foi seu filho tem a característica antissocial, ele, ou um antissocial completo, ele não sente culpa nenhuma do que ele fez, né, não foi o meio que fez ele, não foi o amiguinho que levou ele, vamos dizer assim, né. E era muito difícil para algumas mães. Tinha mães que choravam muito e falavam assim, mas como que eu criei isso? Essa era a pergunta que elas me faziam. O que eu fiz na criação que gerou isso no meu filho? Porque o cara tinha colado a boca com um super bonder, assim, da vítima, né? E ela ficava assim, mas como que eu consegui criar isso? Eu não sei o que eu fiz de errado. E eu ficava assim, boa pergunta, né? O que será? Tem alguma... É bem complexo isso. A gente percebe que o antissocial tem um fundo genético importante justamente por conta dessas reações fisiológicas, né? Agora, tem casos, né, que você com certeza já viu muitos documentários, já leu muito sobre isso, né? Que o psicopata muitas vezes tem problema com a mãe. Ah, sim. Não vinculou com a mãe. Vamos falar sobre Kevin. Não vinculou. E ficou aquele vazio dentro da criança, né? E muitas vezes, inconscientemente, acaba se vingando contra figuras femininas que lembram a mãe. Né? A gente tem esses serial killers que... Geralmente as vítimas têm algumas características em comum e geralmente remetem a alguém do passado, seja uma namorada ou uma mãe, né? Tá. E tá faltando, então, o obsessivo-compulsivo, né? Isso eu acho bem interessante, porque confunde muito com toque. Como que a gente diferencia o transtorno obsessivo-compulsivo do transtorno de personalidade? E eu te falo, assim, uma coisa simples. Muito próximo. O toque é ego distônico. Vocês usam essas expressões na analítica? Né? O que significa? Acho que você sabe o que significa, né? Enfim, mas o ego distônico causa sofrimento. Os sintomas para ele causam um sofrimento gigante. Quem tem o toque, né? O transtorno obsessivo-compulsivo. Porque ele gasta a maior parte do tempo dele cumprindo rituais, tentando neutralizar os pensamentos obsessivos, e ele deixa de viver. Isso dá uma angústia gigante, acaba com a qualidade de vida da pessoa. Agora, quem tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, geralmente foi criado num lar extremamente sistemático, metódico, rigoroso.
Então, a pessoa acaba seguindo esse padrão ao longo da vida. Não é que necessariamente tem pensamentos obsessivos e rituais, mas tem um jeito de fazer as coisas. E se fugir dessa sistemática, o mundo cai. Mas isso dá prazer, isso faz ele se sentir bem, viver de acordo com esses padrões. Então, é ego sintônico. Ah, essa é a diferença. Olha só, pessoal, que legal. O toque, ele sofre, ele sofre. Tá sentindo que a vida dele tá indo pelo ralo, porque ele tá tendo que repetir aquilo, não consegue se libertar dos pensamentos obsessivos. E já quem tem transtorno de personalidade, ele sente prazer em seguir aquilo. Faz sentido para ele, entendeu? Aquilo. Então, são pessoas, geralmente, que são muito moralistas, vivem com um código moral extremamente elevado, exigem muito de si e dos outros. Então, são pessoas que sofrem por isso, porque as pessoas não conseguem corresponder ao seu nível de excelência, digamos assim. As pessoas não conseguem apreciar a forma desse indivíduo viver e fazer as coisas. Né? Porque é difícil de viver. Seria é tipo um exagero para quem não tem, né? É um exagero. Ai, é muito, ai, demais. Ai, tô vendo isso no meu marido. A gente começa a enxergar as coisas na gente e nos outros, né? Quando fala dessas características. A saúde mental é fascinante, né? Ah, é muito. Adoro, adoro, adoro. É uma condição humana, né? E acredito que saúde mental, eu sempre falo, saúde mental e psicologia tinha que ser disciplina, igual filosofia, sociologia na escola. Nós tínhamos que começar a falar disso muito antes, não só depois, né? Os americanos, nesse sentido, estão anos-luz à nossa frente, né? Eles Vou te dar um exemplo. Se você falar de transtorno de Tourette para alguém nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas já ouviu falar de Tourette. Aqui, o que é isso? Gente, psicoeducação é tudo. Um país que tem um nível elevado de psicoeducação tem diagnósticos mais precoces em saúde mental, tem menos quadros crônicos arrastados, é uma população esclarecida que procura ajuda, entendeu? Não tem esse estigma. Então, assim, vamos divulgar essas informações. Por isso que eu abri meu Instagram, mesmo não tendo o título, eu estou dando a cara a tapa. Tenho certeza que tem psiquiatra que vai me criticar. Só que eu sou muito estudiosa, entendeu? Eu me dedico. Então, assim, eu me proponho a expor, né, disseminar, divulgar e discutir sobre esses conteúdos, porque a população está carecendo disso. Está sofrendo por falta de informação, muita ignorância, assim, não sabe quando que tem que procurar ajuda. Não sabe que, entendeu? Não tem que ter medo de medicação em terapia. A pessoa morre de medicação dependente de remédio. Daí, sabe o que eu retruco nessas horas? Você já ouviu alguém reclamar de ser dependente de medicação para hipertensão e diabetes? É um tratamento médico como qualquer um. E também tem gente que fala assim, a minha mãe já falou isso para mim. É porque eu não quero ficar dependente de fazer terapia. De fazer terapia, Nossa, tá, gente? A minha mãe, tá? Minha mãe. Mãe de euzinha. Aí eu falei, mãe, fazer terapia é tipo você ir na missa. Você não vai na missa uma vez por semana? Você não tem esse hábito de ir lá, se cuidar, conversar com Deus? Não é um autocuidado ir na missa? Você não tem o hábito de tomar banho todo dia, de comer todo dia, de tomar água todo dia. Então, o autocuidado, ele é assim, todo dia. E existem pessoas que preferem e necessitam desse espaço, precisa mesmo desse espaço, porque sem um terapeuta, ele não conseguiria esse espaço. Então, vai lá no terapeuta toda semana, fazer terapia. Por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Depende de cada característica, porque, igual a gente está falando aqui sobre transtorno de personalidade, quem sabe que é uma coisa que não passa, né? E a pessoa pode durar muitos anos fazendo terapia.
E esse ser o lugar sagrado dela ter um momento para ter uma conversa saudável com alguém que tem uma mente disposta, né? E daí não significa que ela é dependente da terapia, ela encontrou um lugar sagrado para ela. Assim como você vai na missa desde criancinha e você tem 70 anos, você é viciada em missa? Não. É que faz parte da sua vida, de sua rotina. Então eu explico isso. E também falo muito, quando as pessoas falam sobre medicação, eu falo, olha, não inventa sobre a medicação, não. Você tem que ter um médico que vai dizer para você. Porque depois você vai ficar mal, vai falar que o problema foi o médico. O problema não foi o médico, foi você que quis ser o médico e ficou alterando a medicação. Então, tem essas distorções que eu também acho que é uma característica de quem está sofrendo. Às vezes, distorce o que acontece, né? Distorce ali, quer mudar até o remédio. Então, porque eu acredito que a saúde mental gera muitas dúvidas. Será que eu tenho mesmo? Será que é o médico que está inventando? Será que é a psicóloga que está inventando? Será que eles estão inventando? Eles, né? Qualquer outra pessoa. Sim. Eles que estão inventando e eu que sou certo. Então, isso eu imagino que é a maior dúvida. E, assim, a gente não pontuou algo muito importante a respeito de transtorno afetivo bipolar e border, né? É muito comum a gente receber pacientes, né, tanto com um transtorno quanto o outro, com isso meio confuso na cabeça, às vezes não conseguiu fechar bem o diagnóstico anteriormente. Eu acho muito válido a gente discutir isso, pode ser? Pode. Inclusive, você me fez lembrar de uma paciente que ela chegou no meu consultório, dizendo que ela era bipolar, dizendo nada, né? Aí eu falei assim, eu acho que você tem uma bipolaridade, né? Porque dias assim, dias assado, o que você me conta parece meio maníaco às vezes. Ela falou, eu tenho. Não tinha nem contado que tomava remédio. Mas isso já foi bem no início, assim, na primeira sessão, né? E depois fui acompanhando por um tempo, daí eu falei assim, leva para sua psiquiatra a hipótese de você ser borderline. Aí ela levou e ela falou assim, olha, minha psiquiatra, ela disse que ela concorda com você. Olha só. Então, né, o que vai caracterizar um TAB, né, um transtorno afetivo bipolar? Pelo menos uma ocorrência na vida de um evento de hipomania ou mania. Aí a gente... fiz uma live explicando o que é isso. Se você não está entendendo o que é hipomania ou mania, vai lá na live de bipolaridade que eu explico o que é, tá bom? Para a Jennifer não ter que repetir aqui. Isso. Vai. Então, se teve um evento daquele na sua vida, você é considerado bipolar, né? Isso que vai te diferenciar da depressão unipolar, né? Que é dentro da bipolaridade, né, a gente vai ter a hipertimia, que é típico da hipomania, né, a eutimia, que é nosso humor normal, digamos assim, habitual, e tem a hipotimia, que é da depressão. E são quadros, assim, que alternam. E dentro da bipolaridade é algo complexo. A gente tem a ciclotimia, tem os cicladores ultra rápidos, tem o TAB tipo 1, tipo 2, então, assim, é algo difícil, a gente tem que fazer uma anamnese super aprofundada, conversar com familiares, para a gente entender certinho, né? Em criança é mais complicado ainda, porque criança cicla muito rápido. Quando uma criança abre um quadro de TAB, geralmente são quadros bem mais graves, e, sabe, não é fácil, não, a gente tem que realmente... respirar fundo, às vezes se preparar para uma consulta de 1 hora ou mais, para a gente fazer uma anamnese bem feita. Entendeu? E as ciclagens ocorrem muitas vezes do nada. Mas eu costumo falar assim que uma bandeira vermelha que vai sinalizar uma ciclagem é a alteração do sono. Ou o paciente começa a perder o sono, começa com uma insônia ou uma hipersonia. Porque a gente sabe que a depressão do bipolar é diferente da depressão unipolar, tá? A gente chama de depressão atípica. É uma depressão em que o indivíduo tende a comer mais, a dormir mais. E isso geralmente não ocorre na depressão clássica, é o contrário, né? O paciente não dorme, não come. Tá?
Outra coisa, depressão pós-parto, depressão puerperal pós-parto, entendeu? São coisas, detalhes que estão descritos na literatura e que a gente tem que analisar com um pouco mais de carinho cada quadro, sabe? Quando chegar para a gente. Mas, enfim. Então, a ciclagem vai ocorrendo. Não é uma mudança de humor que acontece diante de uma frustração, que é o que a gente vê no border. Ele é a irritabilidade, a explosividade, quando algo acontece que foge do controle do indivíduo. Isso é típico de quem tem, né, transtorno de personalidade borderline. Você vive no limite, né? Tanto é o próprio nome disso. Vive no limite. Vive no limite. Foi isso que eu percebi na paciente. Era toda sessão flash. Toda sessão tinha acontecido um caos. Aí eu falava, gente, o que tá acontecendo? Tá parecendo seriado. Seriado é assim, né? Cada capítulo tem um flash muito, muito impactante. Aí eu falava, gente, mas não tá ciclando ou ciclando, né? Ela tá picando, basicamente, assim. Eu falei, não, eu acho que foi isso que eu senti de diferença, né? Muito explosivo e sempre acontecendo alguma coisa. Volatilidade de humor, né? Volatilidade de humor, muito rápido. Tá feliz e de repente, uau! Loucura. Dificuldade de lidar com frustração. Tá baixo, lá no inferno, né? Tá feliz e assim, para baixo. Foi isso que eu percebi. Essa é a diferença mesmo do border do bipolar, né? É isso que a gente tem que ter muito claro na nossa mente quando a gente analisa o paciente, para ver a ciclagem está ocorrendo por conta de uma dificuldade de frustração ou é algo mais biológico, assim, que está acontecendo sem interferência de fatores externos. Tá, ótimo. Anota isso, gente. É uma característica aí para a gente estar de olho, ajudando. Essa live de hoje é para poder ajudar melhor os pacientes, para clarear os nossos olhos, né, como cuidadores, e poder ajudar melhor, porque se nossos olhos estão abertos, nós vamos ajudar melhor essa pessoa. E o psicólogo é fundamental, gente, porque vocês têm um contato maior com o paciente do que a gente. Então, assim, eu amo ter contato com o psicólogo, amo de paixão, porque se a gente trabalhar em conjunto, é o paciente que se beneficia. Exatamente. Vocês passam informação para a gente para vocês, e assim a gente vai ajudando o paciente a evoluir favoravelmente. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.